Jesus Cristo. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi então que ele disse: "Que haja luz!" E a luz começou a existir. A luz do mundo torna tudo visível e nos permite ver o caminho. Nós também podemos ser luz para o mundo. Somos filhos de Deus, por isso vivemos na luz e podemos mostrar a luz a outras pessoas que ainda estão na escuridão. Por mais que vivamos em um mundo cheio de maldades, Deus nos abençoa todos os dias de muitas maneiras. Ele nos deu uma natureza maravilhosa para admirar, o ar para respirar, uma família. No entanto, sabemos que muitas pessoas não conseguem enxergar as coisas dessa maneira. Elas até acreditam em Deus e reconhecem que Ele enviou Jesus para nos salvar, mas não desfrutam da vida, pois pensam que Cristo veio somente para condenar suas más ações, sendo que é justamente o contrário. Ele veio para nos ajudar a não cometê-las mais. Essa luz é tão forte que às vezes nós queremos fugir dela para que ninguém veja os nossos pecados e a nossa sujeira interior. Então ficamos no escuro, no esconderijo da alma, e nunca somos iluminados por ela. Escute aqui. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus nos mostrou que Ele é o único meio de salvação e se acreditarmos nele, teremos a vida eterna. Porém, muitos recusam esse convite e continuam na escuridão. Ele respeita a nossa escolha, o nosso sim ou não. E seu maior desejo é que nos arrependamos de nossos pecados e deixemos que Ele ilumine todas as áreas de nossas vidas. Mas há também muitas pessoas que não conseguem enxergar que a vida com Jesus pode ser uma bênção. E isso acontece porque tudo tem sido difícil para elas. E para falar a verdade, eu as entendo muito bem. Afinal, como elas dirão que seguir a Cristo é maravilhoso se estão cheias de problemas? Mas Deus não quer ver seus filhos na escuridão. E por isso Ele enviou Jesus para nos guiar. Mesmo em situações onde parece não haver saída. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Cristo nos oferece uma vida cheia de paz, confiança e tranquilidade, se escolhermos caminhar ao seu lado. Seguir a Jesus não significa que a escuridão nunca irá se aproximar de nós. As dificuldades virão, mas encarar esses momentos com Cristo é muito mais fácil, pois sabemos que sempre haverá algo de bom para aprendermos e que Deus fará tudo para cooperar para o nosso bem. Você está triste, desanimado, angustiado, não consegue enxergar uma saída? Sente que sua vida está na escuridão? Então chegou a hora de você tomar uma atitude, chamar Jesus para estar ao seu lado, pois aquele que anda com o Mestre tem a luz da vida e consegue caminhar firme, mesmo nos momentos difíceis. Jesus não andava tropeçando como muitos hoje. Ele era guiado pela luz do Espírito Santo e não por emoções ou achismos. Quando ele disse que precisaria voltar à Judéia para anunciar o reino de Deus, os discípulos se desesperaram, pois da última vez aquele povo quase o apedrejou por suas palavras duras. Mas Jesus não era influenciado pelas pessoas, circunstâncias e nem pelos seus sentimentos. Ele ouvia a voz do Espírito Santo e obedecia, mesmo que isso custasse a sua própria vida, pois ele sabia por que tinha vindo ao mundo: fazer a vontade do Pai. O caminho do justo é como a luz da alvorada,
que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou e como as horas da noite. Salmo 90, de 1 a 4. Com as palavras desse salmo, queremos saudar os nossos queridos que nessa oportunidade nos acompanham nessa celebração desse domingo. Mais uma vez, estamos em seu receptor, na sua captação de rede social, onde você estiver, e nos acompanha nessa celebração, louvando e agradecendo o nome de Deus, pois esse é o nosso objetivo, essa é a nossa finalidade e para isso estamos aqui. Seja muito bem-vindo, continue conosco, louve a Deus e adore a Deus, agradeça a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem feito e está fazendo e vai fazer. Cremos nesse Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Graça e paz, amada igreja, queridos amigos e irmãos. No Salmo 137, nós temos ali o relato de uma nação que estava escravizada. E às margens do rio da Babilônia lamentavam estarem fora da sua terra, choravam. E ali eles diziam que era impossível cantar de alegria, porque a tristeza estava consumindo o coração deles. Todos nós temos raízes fincadas no lugar onde nós nascemos. E isso não é diferente com o povo brasileiro. Somos um povo apaixonado pela nossa terra, pela nossa pátria. Temos orgulho das nossas cores verde, amarelo, azul e branco. Nos emocionamos quando vemos a nossa bandeira hasteada. E é esse desejo, essa alegria que faz com que as pessoas, quando estão fora da sua terra, queiram voltar para a sua terra. Infelizmente, o nosso país, nos últimos tempos, tinha sido visto como sendo a nação do carnaval, da prostituição e da corrupção. Estamos vivendo um novo tempo. Estamos vivendo uma nova mentalidade, onde se fala em pátria e Deus, onde se fala de valores da família, onde se fala de um novo país, um país que busca um desenvolvimento sustentável, um país que procura trazer os benefícios das suas riquezas naturais para o seu povo. Somos uma nação que tem muita riqueza, muito minério, muito ouro, muitas pedras preciosas. As nossas matas, as nossas florestas são desejadas e cobiçadas pelo mundo. Imaginem vocês que nós somos uma nação que tem a dimensão de um continente. Quantos países caberiam no nosso território? E aprove a Deus que nós tivéssemos nascido nessa nação maravilhosa. Que tenhamos orgulho de sermos brasileiros, mas que tenhamos mais orgulho ainda de poder proclamar que a nossa nação, ela teme a Deus. Que possamos ter a alegria de proclamar que o nosso governo é um governo que colocou a Bíblia como sendo o centro da sua administração. Prossigamos, brasileiros, com alegria e com orgulho da terra que nascemos. Hoje lembramos do grito de Dom Pedro I declarando e lutando pela independência do Brasil. E pensei, do que vale uma vida independente? Será que nós nos bastamos? Portugal invadiu o Brasil, explorou suas riquezas e escravizou o seu povo. Nada mais justo do que ter o governo retomado a quem de fato pertence.
Isso me lembrou uma história. Deus nos cria e vem um saqueador que nos engana com seus escambos, nos rouba, nos aprisiona e nos explora, sendo nós a riqueza mais preciosa de Deus. Contudo, o Pai da família real envia o seu Filho, o Príncipe da Paz, que nos liberta da escravidão e da morte, nos tornando independentes, independentes do jugo do pecado, mas totalmente dependentes de Deus, porque eu posso e passo todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não depende dele, brother, vida você não tem. Pense. Santo e eterno Deus, Pai de amor, de infinita misericórdia e bondade. Tu és o Deus de justiça, Senhor. Tu és o Deus que constitui todas as autoridades. Queremos nesse instante, como povo teu, clamar por cada um daqueles que está investido de autoridade para que bem governe. Clamar a Ti, Pai, que sejamos sal e luz, para que não nos venhamos desviar dos nossos caminhos, o caminho proposto por Ti para a Tua igreja. Que possamos, Pai, proclamar o Teu nome em alto e bom som, que Tu és o governante perfeito e é em Ti que esperamos, Pai. Dai-nos sabedoria como igreja para proclamar a Tua palavra. Seja, Pai, conosco, seja com cada pessoa que está investida da autoridade de governar, para que governe de forma justa, para que possa trazer, Pai, paz, prosperidade e alegria a essa nação. Senhor, nos fortalece em meio a esses dias difíceis que estamos atravessando como nação dentro do mundo que também padece por essa pandemia. Seja conosco, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. Da glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno
Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno é maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Ele chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o volta, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que hoje faz guardar a vida, habita em nós pela sua graça. É Ele quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Graça e paz, amados. Vamos para as nossas atividades semanais? Então vamos começar com a nossa série de vídeos conectados com a palavra, que é uma meditação diária com o nosso pastor Arnold Hilbner. Temos também o culto de oração com um grupo de mulheres toda segunda-feira às 19 horas pelo Google Meet. Discipulado com os adolescentes quinta-feira às 20 horas e 30 minutos após o culto de oração. Temos o culto de oração toda quinta-feira às 19 horas e 30 minutos, transmitido pelo YouTube e também pelo Facebook da nossa igreja. E se você quiser entregar algum material na igreja, teremos sempre o irmão no domingo pela manhã para lhe atender, das 9 horas às 10 horas. Claro, seguindo todos os protocolos necessários.
Também aos domingos, 15 horas e 30 minutos, EBD dos adolescentes pelo Google Meet, 16 horas e 45 minutos, EBD de jovens e adultos também pelo Google Meet, 18 horas e 30 minutos, culto geral pelo YouTube e também compartilhado pelo Facebook da nossa igreja. Precisando de ajuda? Fale conosco, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que estão aqui desde o início, ou através do número do pastor, que é o número do WhatsApp. Mande sua mensagem, faça seu pedido de oração. Que Deus te abençoe e boa semana. Esse é o momento do dízimo e das ofertas. É o momento de a gente agradecer a Deus pelas nossas vidas e de entregar o que é dele. É um momento de bens, nós não temos nada, tudo é do Senhor. E só estamos aqui oferecendo a nossa vida também a Ele, que é um momento de bens, mas também de vida. É um momento de a gente agradecer a Deus por estarmos vivos e por termos a oportunidade de estar assistindo essa palavra, assistindo esse culto, porque muitos não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo hoje. Muitos não puderam estar sentados no sofá com sua família assistindo um culto, adorando o Senhor. Não teve essa oportunidade. Então vamos agradecer a Deus pela vida e pelos bens. Sabemos que estamos em construção, mesmo num momento difícil, mas tudo é no momento do Senhor e com a vontade dEle. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por cada membro, Senhor, por cada família de Pérola. Obrigado, Deus, pelos Senhor, que estão tendo a oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela família Pérola. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós não merecemos nada, Senhor. Abençoa, Senhor, nossos projetos, Senhor. Que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Que seja tudo para a Tua vontade. Que o Senhor nos abençoe. E obrigado mais uma vez pela Igreja Pérola, pela Rua Castro Alves, por tudo que o Senhor tem feito pelaquela rua, pela nossa igreja. Amém. Missões Nacionais 2020. O nosso tema é Porque Ele me amou. E a nossa divisa, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Encontra-se em 1 João 4,19. Abaixo segue os dados da nossa conta bancária da Igreja Batista Pérola dos Mares, para que os irmãos possam estar contribuindo para a obra de Missões Nacionais 2020. A obra missionária está avançando porque você continua segurando as cordas. Então, ore, doe e vá. Em seguida, estaremos apresentando o clipe de Missões Nacionais e logo após nós estaremos passando o vídeo apresentado pelo pastor Fernando Brandão com a ênfase ore. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder vida atrás.
porque Ele nos amou, nós oramos. Oramos por aqueles que necessitam da graça de Deus, intercedemos, suplicamos, clamamos, oramos pedindo mais vocacionados, oramos pelos missionários, oramos pelos campos, oramos pela campanha, oramos para que Deus abençoe o trabalho missionário, para que se multiplique, para que avance. Porque Ele nos amou, nós oramos perseverantemente, não desistimos, oramos porque Ele nos ama e responde às nossas orações. Gratidão, eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, Salvador. Em gratidão eu canto a Ti, coração venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti. Junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim, atende a mim. Adoração.
ainda em tempo de pandemia, a pandemia continua, ainda não estamos livres dela. Gostaríamos, se pudéssemos, que ela acabasse, pudéssemos dar mais uma semana e aí finalmente a pandemia acabou. Seria essa a sua vontade? Possivelmente seja a vontade de muita gente. Eu não estou fora desse grupo. Gostaria que acabasse mesmo. Só que isso não depende de nós. Não é da nossa alçada. Nem minha, nem sua, nem de ninguém. Pertence a Deus. E sobre o tempo de Deus, eu queria conversar um pouco nesta oportunidade. A diferença que há entre o nosso tempo, enquanto humanos, seres humanos, criaturas de Deus, e o tempo dele, que é o Criador. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus, da segunda carta do apóstolo Pedro, que diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões, e eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, a terra formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão destruídos pelo calor, e a terra será desnudada com tudo o que nela existe. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 10. Não se esqueçam, no versículo 8, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está fazendo uma referência ao versículo 4 do Salmo 90, que nós lemos ainda no início dessa celebração. Dois termos gregos, Cronos e Kairos, nós encontramos na linguagem grega e, de certa forma, também nas Escrituras. São termos para designar o tempo. Cronos é o tempo que é medido pelo relógio, pelo calendário, pela agenda, por tudo que acontece que está, digamos assim, ao nosso dispor e com quem nós trabalhamos. É um tempo determinado, um tempo para um determinado fim, um determinado limite. Tem a ver, portanto, com quantidade de horas, quantidade de semanas, sei lá, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, eras, por aí. Tempo que pode ser medido. Kairos, que em grego significa momento oportuno, ou momento certo, ou ainda momento supremo. Na mitologia grega, Kairos é o deus do tempo oportuno. A teologia também usa o termo Kairos para descrever a forma e natureza qualitativa. Forma e natureza qualitativa do tempo, como sendo o tempo de Deus. O que nos reporta naturalmente a ideia da eternidade, que nós não temos a mínima condição de entender o que significa eternidade. Enquanto Cronos é para descrever a forma e natureza quantitativa desse tempo. E aí é tempo digamos assim, tempo dos homens, o tempo dos seres humanos.
A experiência vivida por José na casa de Potifar e depois, mais adiante, no palácio de Faraó, nos ajuda a entender um pouco isso aí. Há um texto que eu quero ler do Gênesis capítulo 40, que nos orienta um pouco nisso aí. Diz assim: então o chefe, no versículo 9 do capítulo 40 em diante, então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas, as espremi na taça de Faraó e as entreguei na sua mão. Disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá na mão dele a taça, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e aqui também não fiz nada para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que Faraó aprecia, mas as aves vinham a comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, e de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Gênesis 40, 9 a 23. Deus nos dá promessas, ou pelo menos nos capacita a termos esperança de coisas maravilhosas que Ele nos promete através da sua palavra, através daquilo que nós ouvimos. Então, nós precisamos crer em Deus e crer na sua palavra que o Senhor nos confia. E deu sonhos a José. José tinha fé suficiente, porém precisava também exercitar a sua paciência. Fé não lhe faltava, mas ele precisava de paciência, pois a realização dos propósitos de Deus, o kairós de Deus, não coincidia com o cronos na imaginação de José. O que ele faz? No sonho, quando ele revela o sonho do copeiro, ele faz um pedido, pede que o copeiro o ajude a sair da prisão. Ele tinha em mente que se beneficiaria com esse favor de um alto funcionário do palácio. O que o copeiro faz? O copeiro tem que ser de confiança da majestade. Ele prova o vinho antes do rei, do faraó, no caso, tomar o vinho, para ter certeza de que ele não está sendo envenenado. O copeiro servia para isso. Então ele tinha essa função de muita confiança. E, evidentemente, José diz assim: certamente você vai ser restaurado, você vai ter novamente todo esse acesso livre à presença do faraó, e você vai fazer esse favor: peça para me tirarem daqui. Eu não estou mais querendo de forma nenhuma continuar aqui, não aguento mais a situação, estou aqui injustamente. Então, nós podemos às vezes estar pedindo coisas a Deus ou pedindo coisas aos homens e não somos atendidos. Muitas vezes isso acontece. Não somos atendidos naquilo que pedimos. E aí vai também um exemplo do apóstolo Paulo, que diz assim, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações,
foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, te é suficiente, pois o meu poder em ti se aperfeiçoa. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente na minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo, portanto, tem uma experiência também nesse sentido, quando ele pede 3 vezes que aquilo que o atormentava lhe fosse tirado. E a resposta disse: não. No Cronos, talvez você queira, mas no Kairos de Deus não é tempo para isso. Então, José conseguiu fugir da tentação. Ele foi tentado pela mulher de Potifar, mas resistiu firmemente. Lá em Gênesis 39:12, nós lemos a respeito disso. Ele se manteve íntegro, firme, resistiu, mas ele não conseguiu escapar da tribulação. A tentação ele venceu, mas a tribulação ele precisou passar. Então não adianta antecipar o tempo. O tempo de Deus não se antecipa. É aquele que Deus quer que seja. Eclesiastes 3, versículo 1 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. No versículo 11 do mesmo capítulo 3 de Eclesiastes diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ao afirmar que Deus colocou o anseio da eternidade no coração do homem, conforme o versículo 11 do capítulo 3, o autor da Bíblia está revelando tanto a glória quanto a miséria do homem. A W. Tozer nos lembra de algo muito significativo a esse respeito quando assim se expressa: ter sido criado para a eternidade e forçado a viver no tempo é para o ser humano uma tragédia de enormes proporções. Tudo dentro de nós clama pela vida e pela permanência. No entanto, tudo que nos cerca nos lembra a mortalidade e a mutação. Somente Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, Isaías 9:6, pode preencher essa eternidade, esse sentimento de eternidade que Deus colocou no coração do homem. Bom, voltamos a José. José está na prisão. Pede ao copeiro para que lembre dele, junto a Faraó. No entanto, o copeiro esquece, não lembra de José. Ele fica mais 2 anos. 2 longos anos na prisão. A tribulação é persistente, é cruel, é duradoura, mas não é eterna. Ela acaba, um dia acaba. Ela pode até durar até o fim da nossa vida aqui nessa terra. Mas quando a nossa vida aqui na terra terminar, é que nós entramos definitivamente na glória celestial. Aí não tem mais tribulação. Portanto, ela é cruel, persistente, duradoura, mas não é eterna. Deus tem um tempo exato para tudo. Se José fosse libertado como ele pensava que seria, com a ajuda do copeiro, o faraó não tinha tido seus sonhos ainda. Ele não tinha sonho para interpretar. Ele seria apenas um jovem livre. Só, mais nada. Precisou esses 2 anos para que Faraó sonhasse o que sonhou, ficasse em crise, e então o copeiro se lembrou dele. Tem lá na prisão um cidadão que me disse tudo o que aconteceu na minha vida. Então ele foi liberto. Só 2 anos depois. No tempo certo, José alcança a liberdade. Era esse o tempo de Deus para a ocasião. Ele está com 30 anos de idade agora. Gênesis 41, 46 nos revela isso. Ou seja, são 13 anos depois dele ter revelado o seu sonho aos seus irmãos e aos seus pais. 13 anos depois. Revelação essa que lhe causou todo esse transtorno, toda essa situação.
toda essa calamidade pela qual ele passou. Passou uma noite no fundo de um poço, foi vendido como escravo, foi adquirido como escravo por Potifar, passou por toda aquela situação, ficou na prisão pelo menos 2 anos, eu não sei quanto tempo antes que ele foi preso, mas pelo menos 2 anos ele ficou, desde quando aqueles 2 foram soltos, né? Então esse foi o tempo de Deus para José. Ele tem um tempo para José, tem um tempo para mim, tem para você, tem para cada um, para que se cumpra em nós o propósito dele, e assim que ele possa nos conduzir, nos proporcionar bênçãos maravilhosas. Se ele tivesse sido solto, como ele gostaria de ser solto quando o copeiro foi solto, que fizesse aquela solicitação diante do faraó, como ele gostaria que acontecesse, para sair daquela situação, daquele calabouço, como ele mesmo diz, ele certamente seria apenas um jovenzinho de 28 anos de idade, solto, livre, à procura de um emprego, talvez, para se sustentar. Mas ele precisou ficar 2 anos para que o tempo de Deus, no seu projeto, Deus que tem todo o comando nas suas mãos, para que esse tempo, o Cronos de José, não é igual ao Kairos de Deus. E esse precisava ser levado em conta, o Kairos de Deus. Queremos tudo para agora, para já, tudo rápido, tudo apressadamente. Gostamos de alimentos instantâneos, gostamos de esperar por uma condução, tem que ser urgente. Sim, como aquele que aguarda a lavoura ou a semente que é semeada até que ela cresça, até que ela produza o seu fruto, até que amadureça, até que venha a colheita. Assim nós precisamos esperar, crer na palavra de Deus e esperar o tempo certo que Deus tem para cada um de nós e para cada situação, para cada coisa. Portanto, ainda que nós gostássemos tanto que a pandemia acabasse hoje, não cabe a nós, porque nós estamos no Cronos, no tempo que determina a quantidade. Mas o que determina isso, quando isso vai acontecer, é o Kairos de Deus, o Kairos do Pai. Por ele precisamos aguardar. José ficou mais de 2 anos, saiu no tempo certo para ser o que foi depois, porque assim é que Deus age. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer.
Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Foi muito bom ter contado com a sua participação, sua presença, o seu cultuar conosco. Esperamos que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração. Vamos aprender a depender do Kairos de Deus, esperando que Ele realize e faça as coisas no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo próprio, que é a melhor coisa. Que nós somos falhos, o que nós gostaríamos que acontecesse nem sempre é o melhor. Lembre de José. Ele gostaria muito de ter saído daquela prisão logo depois que o copeiro fosse restituído à sua posição no palácio. Mas o copeiro esqueceu do pedido dele. Só lembrou 2 anos mais tarde, que era o tempo de Deus. Eu não sei o que você está passando, como é que é a sua vida. Talvez você gostaria que muita coisa fosse diferente. Mas a tribulação da qual nós não escapamos, ela pode ser cruel, pode ser dura, pode ser muito difícil de suportar, mas ela não é eterna, ela acaba. A presença de Deus em nossa vida, essa é para sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa celebração. Que as nossas vidas estejam sendo cada vez mais equilibradas pela Tua Palavra, por aquilo que ela nos ensina. E, sobretudo, ajude-nos a entender melhor que muitas coisas ao nosso redor e no nosso viver não dependem de nós. Não dependem do Cronos, mas sim do Kairos, que tem a ver contigo, Senhor.
ajude-nos a entender isso. E nós viveremos muito mais felizes e confiantes. Despede-nos dessa celebração, desse encontro, ainda que tão longe um dos outros. Mas nós nos sentimos unidos pelo Teu Santo Espírito que em nós habita. E queremos despedir-nos dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco agora e sempre. Amém.